No crepúsculo de uma tarde chuvosa em Cascais, onde o Atlântico rugia como um segredo mal guardado, Isabel Mendes parou diante da porta trancada no segundo andar da velha casa da tia-avó. A chave, fria como o toque da traição, pesava na sua mão. Ela havia prometido nunca abrir aquela porta, sob pena de perder tudo, a casa, a terra, o legado. Mas o silêncio que emanava dali não era vazio, era um sussurro de dor acumulada, de anos de imobilidade emocional que agora a impelia para a frente. Isabel, jornalista freelance em crise, órfã recente da mãe e abandonada pelo noivo, sentia o peito apertado como se o ar de Portugal inteiro conspirasse contra ela. Porque eu, murmurou para o vazio, girando a chave. O clique ecoou como um tiro, e ao empurrar a porta, o cheiro de lavanda velha e papel amarelado invadiu-a, revelando não um quarto, mas um altar de memórias quebradas, fotografias de uma época de guerra, cartas codificadas e um nome que mudaria tudo, o traidor que destruiu a vida da tia-avó. A tia-avó, Margarida Oliveira, falecera aos 102 anos, uma mulher solitária que Isabel mal conhecera, talvez 4 visitas em toda a vida, sempre distantes, como se Margarida carregasse um fardo invisível. O advogado ligara de Lisboa, voz seca como o Alentejo em seca, herdou tudo, mas com uma condição inegociável. Há um quarto trancado no segundo andar. Nunca o abra, ou a propriedade reverte para a caridade. Isabel, afogada em dívidas e luto, aceitara sem hesitar. A casa em Cascais, com vista para o mar, parecia um refúgio, isolada, a 20 minutos do supermercado mais próximo, perfeita para quem queria desaparecer. Mas ao chegar, sob uma garoa outonal, a casa vitoriana de pintura descascada em azul pálido sussurrava segredos. O jardim selvagem, o alpendre envolvente, tudo cheirava a abandono controlado, como se Margarida tivesse parado o tempo há décadas. Dentro, era um cápsula temporal, móveis dos anos 60, papel de parede floral, tapetes grossos. Isabel percorreu as salas devagar, o coração acelerando com cada passo. Na cozinha, uma nota manuscrita: Bem-vinda, Isabel. Tudo o que precisas está aqui. Respeita a casa. Respeita as regras. Margarida deixara-a antes de morrer, como um aviso. Subindo as escadas, Isabel sentiu o peso do quarto trancado no fim do corredor, porta mais pesada, madeira escura, maçaneta de latão sem buraco de fechadura visível. Tocou-a, fria como a morte. Encostou o ouvido, silêncio absoluto, mas com uma presença, como se algo respirasse do outro lado. O que escondes? Sussurrou. Sem resposta. Escolheu o quarto mais distante, desfez as malas, toda a sua vida em 2 bags, resquício de 6 meses de dor e renúncia. Aquela primeira noite, deitada na cama, ouviu sons que não eram do vento, um ranger distante, como passos abafados, uma porta a fechar-se ao longe. Imaginação, pensou, mas o sono fugiu. De manhã, explorou o quarto de Margarida, virado para o oceano. Roupa simples no armário, cardigãs práticos, um vestido caro nunca usado. Fotos na cômoda, Margarida em várias idades, sempre sozinha. Exceto uma, aos 25 anos, de uniforme, cabelo preso, expressão séria e bela. Ao lado, um homem também de uniforme, jovem, sério, belo. Não se tocavam, mas a proximidade sugeria intimidade. Nenhum nome, nenhuma data. Isabel guardou a foto no bolso, sentindo um arrepio de intriga. Na mesinha de cabeceira, cartas amarradas com fita, amareladas. Abriu uma, código indecifrável. Letras aleatórias, XQMRPVLSPTN. Todas assim, cifradas como segredos de Estado. A biblioteca era um tesouro, prateleiras do chão ao teto, centenas de livros sobre criptografia, Segunda Guerra Mundial, espionagem, Bletchley Park, SOE. Portugal fora neutro, mas Lisboa fervilhava de espiões, alemães, aliados, todos a jogar sombras. Livros como O Código dos Quebradores, de David Kahn, Entre Seda e Cianeto, poemas de amor de Camões e Biron. Margarida anotara nas margens, Playfair ainda eficaz em operações de campo. Vigeneiro vulnerável se chave repetir. One Time Pad, único método seguro. Não era leitura recreativa, era estudo, memória, obsessão. Isabel sentiu o estômago revirar. No café da vila, a Dona Amélia, sessentona, reconheceu-a, é a sobrinha neta da Dona Margarida. Mulher especial, reservada, mas bondosa. Isabel perguntou, conhecia-a bem. Amélia baixou a voz, tanto quanto possível. Rumores diziam que trabalhou para o governo na guerra, segredos de Estado. Lisboa era ninho de espiões. Que guerra!
A segunda, minha filha. Tinha idade certa, 20 e poucos. Isabel insistiu, alguém vivo que saiba. Amélia abanou a cabeça, o velho Tomás afirmava conhecê-la da época. Mas morreu no ano passado. Margarida vivera só, sem marido, sem filhos, uma solidão que ecoava a de Isabel, mas com camadas de mistério. De volta à casa, a obsessão cresceu. O quarto trancado atraía-a como um ímã, passava por ele, tocava à porta, ouvia o silêncio pesado. Estás à espera de quê? Murmurava. Uma semana depois, encontrou diários escondidos na biblioteca, atrás de uma prateleira falsa, 5 volumes encadernados em couro, de 1942 a 1945. Empolgada, abriu o primeiro, mais códigos, complexos. MQXRTPLKSNVWZRM. Páginas de vida trancada. Isabel, jornalista de alma, não desistiu. Pesquisou métodos de quebra de códigos, padrões, repetições. Meses passaram em febre, de dia, decifrava, de noite, sonhava com o quarto, horrores ou tesouros que a acordavam em suor. A sua dor pela mãe, pelo noivo traidor que a deixara por outra, misturava-se àquela busca, como se desvendar Margarida curasse a sua própria ferida. 4 meses depois, progresso, o código era uma Vigener modificada, com palavra-chave. Estou tudo, Margarida, Oliveira, guerra, amor. Nada. Lembrou-se da foto, o homem. Tentou nomes comuns, João, Manuel. Nada. Em desespero, Diogo. A primeira linha decifrou, hoje conheci alguém que mudará a minha vida. Chama-se Diogo Santos. Mãos trêmulas, Isabel decifrou tudo em 2 semanas. E compreendeu, Margarida não era só uma mulher com segredos, era uma vítima de traição, uma alma partida pela guerra e pelo amor falso. 1942, Margarida juntou-se aos serviços secretos portugueses, neutros mas vigilantes, em Lisboa. Decifrava comunicações inimigas, aliada aos britânicos em segredo. 1943, conheceu Diogo Santos, oficial, brilhante, charmoso. Amor secreto, fraternização proibida. 1944, noivado privado. Planos de casa, filhos, vida pós-guerra. Junho 1944, D-Day. Margarida decifrava inteligência para operações aliadas. Diogo, infiltrado, dependia dela. Julho 1944, missão atrás das linhas inimigas. Inteligência de Margarida indicava segurança. Mas emboscada, unidade aniquilada, incluindo o irmão de Margarida, seu único familiar. Agosto 1944, descoberta, Diogo traíra-os, vendendo segredos aos alemães por ganância, causando a morte. Margarida, calada pelo juramento de sigilo, viu fugir para o Brasil, impune. Guerra acabou, ela reformada, carregando culpa por não ter visto a traição, silêncio imposto pelo Estado, dor da perda. Os diários terminavam em 1945. Margarida construíra a casa, trancara memórias no quarto, viver em silêncio, mas com ódio fermentando. Isabel chorou por ela, pela traição que ecoava a sua, o noivo que a abandonara por uma colega, traindo promessas. Mas agora, raiva, Diogo ainda vivo. 5 meses. Encontrou a chave no último diário. Se leres isto, mereces a verdade. A chave está onde primeiro dissemos amo-te. Página 142 de Camões. Livro oco, chave de latão. Isabel subiu, coração em fúria. Desculpa, tia, sussurrou, abrindo. O quarto, cheiro preservado, paredes com fotos cronológicas, Margarida jovem, Diogo traidor, documentos decifrados, lista de mortes causadas pela traição. Cartas não enviadas, meu falso amor, mataste o meu irmão com a tua ganância. O silêncio mata-me, mas um dia, alguém vingará. E a última, deixo isto a Isabel. Se fores como eu, curiosa e ferida, decifra. Mas cuidado, a vingança consome. Eu calei-me, tu escolhe. Isabel tremia de raiva. Diogo, agora idoso no Porto, vivo e rico de traições passadas. A dor da mãe morta, do noivo traidor, fundiu-se, vingança. Pesquisou, Diogo Santos, reformado, família próspera. Planeou em silêncio, imitando Margarida, imobilidade emocional virando fúria. 6 meses, confrontou numa casa de repouso. Sabe quem sou? Sobrinha neta de Margarida Oliveira. Traidor.
Diogo empalideceu, negou. Mas Isabel mostrou documentos, cópias do quarto. Pagará pelo silêncio que impôs. Não matou, denunciou anonimamente à polícia. Leis portuguesas sobre crimes de guerra, mesmo antigos, podiam reabrir. Escândalo explodiu, jornais, família de Diogo destruída, ele preso por cumplicidade em espionagem nazi. Mas o preço? Isabel, consumida, perdeu amigos, carreira estagnada em obsessão. Sonhos de traição a sufocavam. 7 meses, voltou ao quarto, acrescentou foto da mãe, carta, mãe, vinguei uma traição antiga, mas a minha dor cresceu. O silêncio de Margarida era prisão, a minha vingança, algemas. Abriu cortinas, luz entrou. 8 meses, ligou à irmã, falou de luto real. Começou a escrever livro sobre traições na guerra, mudando nomes. Encontrou amor novo, livraria no Porto, simpático. Mas cicatrizes, desconfiança eterna. 1 ano, livro publicado, ressonância. 2 anos, casada, filha chamada Margarida. Mostrou o quarto à menina, esta é a tua homónima. Traída, calou-se. Eu vinguei, mas paguei caro. Aprende, a vingança não cura, liberta mas escraviza. A menina tocou foto, era forte. Sim, mas solitária. Eu escolhi diferente, vivo, mas com o peso. No fim, Isabel fechou a porta, mas não trancou. A vingança fora bunga, mas o silêncio quebrado revelara, o preço da escolha era uma alma eternamente dividida, entre dor e redenção.